Salve, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um Giro de Notícias do nosso Vascão. O vídeo de hoje vamos trazer todos os detalhes do jogão de amanhã entre Juventude e Vasco, com imagens direto, informações direto lá do Rio Grande do Sul, com o nosso jornalista Lineker Biondi, que já está na porta do hotel esperando a delegação do Vasco chegar para conversar ali com os jogadores, para conversar com a comissão técnica. Vamos também trazer novidades sobre a votação do potencial construtivo que está acontecendo nesse momento, agora, e o nosso presidente Pedrinho está presente lá na Câmara dos Vereadores, votação aí que vai com certeza aprovar os 500 milhões de reais que vão entrar nos cofres do Vasco aí para tão sonhada reforma de São Januário. E vou falar para vocês aí, não duvidem aí se ainda essa semana tivemos novidades também em relação à parceria do Vasco com a Crefisa em relação aos naming rights, e também vamos falar sobre mercado da bola aí, porque tem novidades sobre Felipe Coutinho, Souza, Alex Teixeira e Dimitri Payet. Vou explicar para vocês aí toda essa situação, todo esse imbróglio aí envolvendo o meia francês. Então, primeiramente, quero convidar todos vocês a acompanharem o vídeo até o final. Quero também fazer um convite para você que está aí do outro lado assistindo o nosso vídeo, mas que ainda não é inscrito aqui no nosso canal. Quero trazer você para fazer parte da nossa família. É só você correr lá embaixo do vídeo, clicar naquele botão vermelho escrito inscreva-se, se inscrever aqui no nosso canal e, mais importante, não esqueça de deixar o joinha, de deixar o like, de deixar aquela curtida lá embaixo, aquele botão com o dedo para cima. Todo mundo que deixar o joinha, o YouTube vai compartilhar o vídeo com pelo menos mais um vascaíno, para que a nossa família siga crescendo, siga evoluindo e cada vez mais aí chegue à casa dos vascaínos espalhados pelo Brasil inteiro. Então conto com sua ajuda deixando o like e se inscrevendo no canal. E antes da gente dar início aqui ao vídeo de hoje, queria lembrar, rapaziada, que hoje à noite, às 8 horas, nós estaremos ao vivo aqui com vocês, fazendo a nossa tradicional live, Todas as noites, de segunda a sexta, a gente entra ao vivo para responder perguntas, esclarecer dúvidas, trazer notícias do Vasco. E hoje nós estaremos ao vivo aqui lá do Rio Grande do Sul, A gente pegou um hotel na frente do estádio ali, que o Vasco vai jogar amanhã, o Alfredo Jaconi, Então a gente vai trazer novidades, vamos estar lá na porta do hotel dos jogadores e iremos fazer o sorteio aí de 2 camisas oficiais do canal aqui para você que participar com a gente através das doações do Pix. Quem ainda não doou, qualquer valor acima de R$2, nesse número que está aqui embaixo na tela agora ou nesse QR Code aqui no cantinho superior, automaticamente já participa desse sorteio. Então faça sua doação e lembrando que o maior valor também doado aí também garante uma camisa oficial do canal. Então corre lá, faça sua doação de qualquer valor nesse Pix que está aqui para chegar junto aí e ajudar o nosso trabalho, beleza? Então bora falar aí sobre o jogo de amanhã, A delegação do Vasco nesse momento tá voando, Tá aí no alto lá e vai chegar agora no Rio Grande do Sul às 5 horas da tarde, como eu falei. Nosso jornalista, o Lineker, já está posicionado lá na frente do hotel para receber os jogadores, conversar com os atletas, saber ali como que tá o clima, E, obviamente, a gente está muito preocupado, Saiu agora há pouco a lista dos relacionados e Dimitri Payet segue fora. Dimitri Payet não foi relacionado, mas temos uma novidade aí também positiva, Tivemos ali a volta do Galdames que teve uma lesão ali no pé no último jogo, Saiu com o pé muito inchado e tá relacionado. Sei que muita gente reclama, Mário Galdames não tá jogando nada, mas ele é titular do Álvaro Pacheco. O Álvaro Pacheco confia nele, então o jogador viajou aí junto com o restante da equipe. Outros jogadores que ficaram fora foram o zagueiro Robert Rojas e o volante Praxedes, e tivemos também a volta de Lucas Piton, que no último jogo passou mal ali, teve náuseas, ficou enjoado e não pôde jogar. Tá relacionado, vai para o jogo também. Então a gente deve ter uma equipe, uma formação muito parecida com a da última partida, O grande desfalque do Vasco aí vai ser o nosso centroavante Pablo Verratti, levou o 3º cartão amarelo e está fora do jogo, Vai cumprir suspensão automática. Então a provável escalação, o provável time do Vasco aí deve ser o seguinte: devemos ter algumas alterações, Na lateral esquerda, a dúvida se ele mantém o Vitor Luiz, que foi bem no último jogo, ou se volta com o Lucas Piton. Na lateral direita, se ele mantém o PH ou se ele entra com o João Vitor, que entrou bem também na última partida. E no meio de campo, a dúvida é
se o JP será mantido ou se o Sforza volta a ser titular. Então a provável escalação, o provável time deve ser Léo Jardim no gol, nas laterais, como eu falei, as dúvidas aí, mas a tendência é que Vitor Luiz seja mantido na esquerda e o PH mantido na direita, dupla de zaga com Léo e com Maicon, que fizeram uma partida regular aí no último jogo. Não erraram, né? Vasco conseguiu sair ileso sem levar gols. No meio de campo, a gente deve ter o Zé Gabriel de primeiro volante, Sforza ou JP e Galdames. E lá na frente, a gente deve ter o trio de ataque sendo formado por Adson, aberto pela direita, Rossi ou o David aberto pela esquerda e o Cleiton jogando centralizado, né? Sendo substituto do Pablo Verratti. Aí eu pergunto para você, dá para ganhar? Dá para sair do Rio Grande do Sul com uma vitória, né? Lembrando que o Juventude jogando em casa vem bem no Campeonato Brasileiro, né? Dos 10 pontos somados pelo Juventude até agora na competição, 9 pontos foram jogando no seu estádio, né, dentro ali do seu comando lá no Rio Grande do Sul. Eu tô confiante, cara. Eu acho que o Vasco precisa dessa vitória. Acho que os jogadores entenderam a necessidade desses 3 pontos. Se o Vasco não vencer amanhã, empatar ou perder, tem grandes probabilidades, grandes chances de entrar na zona do rebaixamento. E os jogadores aí, com certeza, entendem isso tudo, né? Sabem que jogar fora de casa nesse momento não vai ter aquela pressão extra da torcida na arquibancada. Então, pode ser uma ótima oportunidade da gente conquistar esses 3 pontos. Eu vou falar para vocês, eu vou fazer a minha aposta que o Vasco vence amanhã lá na 1xBet. Vou botar pelo menos R$100 na vitória do Vasco. O Vasco está pagando R$4 para cada R$1 que você apostar. E lá na 1xBet você ganha R$300 de graça para você se cadastrar por lá. E não para por aí, tá? Amanhã, dia do jogo do Vasco, a 1xBet, além dos R$300 de boas-vindas para você que se cadastrar, vai estar sorteando aí R$6.000 no Pix e mais 3 camisas do Vasco, ou seja, cada vencedor desse sorteio amanhã depois do jogo vai levar para casa R$2.000 e uma camisa do Gigante da Colina oficial de jogo. Então corre lá no primeiro comentário fixado, clica no link da 1xBet, faça o seu cadastro, ganhe os R$300 e participe do sorteio para você, quem sabe, ser um dos premiados, beleza? Bora falar agora sobre a votação do potencial construtivo que, tá acontecendo nesse momento. Mas já vou adiantar para vocês, o Vasco vai ter aí a votação sendo positiva. Todos os vereadores vão dar o ok, vão dar o aval. O Vasco finalmente aí vai ter aí a tão sonhada reforma de São Januário saindo do papel. O nosso presidente Pedrinho está presente na Câmara dos Vereadores, né? Assim que a votação terminar, o prefeito Eduardo Paes já falou que vai sancionar a lei ainda hoje, né? Vai dar aquela canetada ali para que o Vasco possa finalmente aí ir ao mercado buscar, né, esses R$500 milhões através do potencial construtivo. E não para por aí, tá? Lembrando que a reforma de São Januário não vai começar agora, ela só deve começar no final do ano, e o Pedrinho ele já tem aí um acordo milionário selado, né, fechado com o seu Lamar, que é o dono da Crefisa. Esse acordo aí vai ser justamente para a Crefisa ter ali os naming rights de São Januário, né? Depois que São Januário ficar pronto, o nome do estádio por pelo menos 15 anos deve ser Crefisa Arena São Januário, né? E os valores que o Pedrinho deve arrecadar, já deve receber do seu Lamáquia agora, né, de forma antecipada, podem chegar a R$300 milhões. Lembrando que esse valor vai aí salvar o Pedrinho, né? Vai possibilitar o Pedrinho a reformular esse elenco, trazer Coutinho, trazer outras contratações aí agora nessa janela do mês de julho. Então a tendência é que ainda essa semana o Pedrinho possa fazer esse anúncio, né, dessa parceria entre o Vasco e o seu Lamáquia, entre o Vasco e a Crefisa aí pelas próximas 15 temporadas. Na verdade vão ser mais, né? Porque esses 2 primeiros anos não vão contar até São Januário ficar pronto. Então fiquem ligados aí que talvez hoje, talvez nos próximos dias, o Pedrinho possa anunciar essa parceria. E agora falar sobre o mercado da bola. Primeiro, sobre Dimitri Payet. Muita gente falando que o processo de queimação do Payet começou dentro do Vasco, né? Muita gente dizendo aí que o Pedrinho vai ser obrigado a mandar o Payet embora. A informação que eu tenho é que isso não é verídico, que isso não é, nesse momento, verdadeiro, que o Pedrinho conta com o Payet, que o Álvaro Pacheco conta com o Payet e que o Coutinho gostaria que o Payet continuasse. Mas a gente entende que o salário do Payet é um salário muito alto, né? De R$1.500.000 por mês. E isso aí, obviamente, né,
mexe ali com o orçamento financeiro do clube. O fato é, o Payet ele tem contrato com o Vasco e para ele sair do clube nesse momento, ele teria ou que receber uma proposta de uma outra equipe e o Vasco liberá-lo, ou o Vasco, obviamente, entrar num acordo ali, né, para que o jogador saísse sem custos ao Cruz Maltino. Nesse momento, não tem nada acontecendo, não teve nenhuma reunião, não teve nenhuma conversa, o Payet não pediu para sair, então as coisas seguem normalmente, o Payet está se recuperando de lesão, a tendência é que no final de semana ele esteja aí disponível para enfrentar o São Paulo em São Januário. Caso algo mude, caso alguma coisa aconteça, a gente traz para vocês aqui nos próximos vídeos. E agora falar aí sobre situações de Felipe Coutinho, Souza e também de Alex Teixeira. A situação de Felipe Coutinho é a seguinte: o jogador está praticamente aí acertado com o Vasco, todas as condições, as garantias, as exigências feitas por ele ao Pedrinho foram atendidas. A proposta do Vasco ele parece que inclusive já foi até aceita pelo Coutinho e pelos seus empresários, faltando agora para o anúncio ser feito de forma oficial apenas a rescisão contratual do Coutinho com o Aston Villa, que deve acontecer ainda essa semana. A situação do Souza, o Vasco já fez a proposta, jogador nesse momento numa situação muito parecida com a do Coutinho, tentando quebrar o contrato dele lá na Turquia, né? O Souza ele tem um contrato até o meio do ano que vem com o clube turco, ou seja, para assinar, para ser anunciado, para começar a treinar oficialmente pelo Vasco da Gama, o Souza primeiramente precisa romper o seu contrato lá no futebol da Turquia. E a situação do Alex Teixeira, cara, é que tá ainda um pouco indefinida, né? A gente não soube ainda se o Vasco já fez a proposta, se já houve a conversa, se o jogador ali tá realmente nesse grupo aí de jogadores que vão estar voltando, mas o fato é, a tendência é que sim, né? O Coutinho ele fez esse pedido e o Pedrinho parece que acatou ali essa exigência, né, do Felipe Coutinho. Então agora é aguardar, lembrando que o Alex Teixeira, se voltasse pro Vasco, se voltar ao Vasco, ele já poderia jogar, ele já poderia estar em campo aí agora. Você fala, como assim, Mário? A janela só não abre no mês de julho, mas é que o Alex Teixeira, quando a janela anterior se fechou, ele não tinha clube, ele estava livre no mercado, ou seja, se o Vasco assinar hoje com o Alex Teixeira, ele poderia já jogar no final de semana contra o São Paulo, né? Essa é a situação diferente, né, do Teixeira para o Coutinho e para o Souza. Então, caso o Alex Teixeira realmente feche, assine, volte para o Vasco, ele já poderia estrear, né, reestrear com a camisa vascaína a qualquer momento aí, desde que o Álvaro Pacheco entendesse que ele teria condições de jogo. Beleza, galera? Agora eu vou deixar com vocês imagens direto lá da frente do hotel que o Vasco vai se hospedar lá no Rio Grande do Sul, imagens do nosso jornalista Lineker Bionte, que está lá postado, né, esperando a delegação do Vasco chegar. E hoje, na nossa live, né, à noite, teremos entrevistas, bate-papo com os jogadores, então fique atento para você não perder a nossa live e, obviamente, lembrar do sorteio que vai rolar das 2 camisas. Então, ó, faça sua doação de qualquer valor no Pix nesse número para garantir a sua participação. Valeu, tamo junto. Fala, torcida vascaína, fala Edu Canelas, direto do Alfredo Jaconi. Lembrando que nós vamos cobrir toda a chegada do Vasco aqui em Caxias do Sul. Clima um pouco hostil em relação à situação climática, né? Um frio, muitos ventos, uma dificuldade de pousar ontem aqui na cidade de Caxias do Sul por conta da neblina e, obviamente, a gente também teme, né, essa chegada do Vasco ter alguma intercorrência. Mas se Deus quiser, tudo vai dar certo. Já estamos aqui em Caxias do Sul em alerta para possíveis chuvas, né? Lembrando que o estado do Rio Grande do Sul foi muito atingido na última catástrofe climática. E, obviamente, a gente está aqui em alerta. Payet não vai para o jogo, a gente teve essa informação, mas a gente está aqui direto de Caxias do Sul para essa cobertura do jogo entre Juventude e Vasco aqui, ó, no Alfredo Jaconi. Jogo difícil, jogo complicado. A equipe comandada pelo técnico Álvaro Pacheco vai ter um desafio e daqueles. Observação, né? Teremos aí o reencontro entre Vasco e Nenê. Também pode ser algo interessante para a gente acompanhar aqui direto de Caxias do Sul. Vou ficando por aqui, Edu. Forte abraço, saudações vascaínas.